Bom dia! Hoje a gente vai apresentar sobre o projeto de recuperação de solo do Nitossolo Bruno. As integrantes do grupo são Ana Clara Kemi, Carolina e Letícia. Importância da recuperação de solos. Solos que sofrem contaminação química, compactação, erosão ou salinização podem recuperar suas propriedades através de técnicas de restauração. Essas práticas ajudam a manter a integridade das atividades agrícolas e a sustentabilidade dos sistemas naturais. Envolve uma série de tecnologias e métodos destinados a restaurar a saúde e a fertilidade dos solos degradados pelas atividades humanas, como a agricultura intensiva, a mineração e a urbanização. Informações detalhadas sobre o tipo de solo designado. Os nitossolos brunos são caracterizados pela cor bruna amarelada pouco impressiva. Eles apresentam uma estrutura prismática e, quando o solo seca, ele se reparte em blocos. Além disso, possuem uma boa capacidade de água e nutrientes. São encontrados com frequência no sul do Brasil, onde o clima é subtropical ou frio de altitude, e esses solos sulistas brasileiros são utilizados para a fruticultura de maçã, pera, caqui e uva. O nitossolo bruno ocupa o terceiro nível categórico do CIBIC, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ou seja, o solo é aluminoférrico, com baixa fertilidade, alto teor de ferro na superfície e toxidez por alumínio, ou alumínico, com alto teor de alumínio e pouco desenvolvimento das raízes, destroférrico, com alto teor de ferro e baixa fertilidade, e destrófico, com baixa fertilidade. Agora falando sobre as características físicas e químicas do solo. Ele possui a textura argilosa ou muito argilosa, apresenta densidade média a alta, variando entre 1,3 e 1,7 gramas por centímetro cúbico, devido à alta compactação natural das argilas. Possui grande disponibilidade de nutrientes, como nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio. Não possui muitos elementos tóxicos, entretanto, em algumas áreas pode haver altos níveis de alumínio e cromo. Identificar e explicar os problemas ambientais específicos de cada tipo de solo. Dentre esses problemas estão a infiltração rápida, porque por ter uma boa drenagem, a água tende a se infiltrar rapidamente até as camadas profundas do solo, não dando tempo para que as plantas consigam absorvê-la por completo. O alto teor de alumínio, pois seu teor de alumínio, em alguns casos, pode ser alto, o que acaba interferindo no crescimento das plantas e a absorção de nutrientes, que acaba ocasionando a baixa fertilidade. A formação de rachaduras, porque como possuem bastante argila em sua composição, quando está seco, encolhe e se retrai, formando fendas no solo, e isso pode acabar afetando a germinação de sementes e o desenvolvimento de plantas. Os desafios à mecanização, pois o relevo ondulado ou forte ondulado e a presença de pedras na superfície desse solo pode causar desafios à mecanização agrícola, e por conta do relevo irregular, o manejo das máquinas é dificultado e o risco de tombamento é maior. E o uso excessivo de fertilizantes, pois esse tipo de solo já apresenta um certo nível de acidez, e se forem feitas práticas agrícolas com uso excessivo de fertilizantes ácidos, o processo de acidificação é acelerado e o solo tende a diminuir a quantidade de nutrientes para as plantas. E além de tudo isso, pode ser causada a eutrofização de cursos d'água e a contaminação do solo. Falando sobre os efeitos do crômio no solo. O crômio é um metal representado pela sigla Cr, caracterizado pela cor acinzentada. Além de ser resistente à corrosão, o metal em seu estado físico não é encontrado de forma livre na natureza, sendo necessário um processo industrial para o surgimento da sua forma sólida. O crômio está presente na fabricação de tintas, curtume, que é o tratamento de couro, e preservantes de madeira. Na natureza, o crômio é encontrado em rochas, solo, poeira, névoa vulcânica, água, animais e plantas. Concentrações de crômio no solo são geralmente baixas,
sendo raro concentrações acima de 10 miligramas por metros cúbicos. Ou seja, as principais emissões de crômio ocorrem a partir da ação humana, com o descarte das indústrias e seu tratamento químico, queima de minerais e madeira e combustão de combustíveis fósseis, entre outros. Nos apontam que o crômio está diretamente ligado à absorção das raízes em relação aos macronutrientes e à água. Em altos níveis, o crômio pode afetar a produção de fotossíntese da planta, onde reduz a atividade de enzimas metabólicas. O crômio reduz os nutrientes de potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E dependendo da resistência da planta em relação ao crômio, pode aumentar o nível de fósforo. Mas, na maioria dos casos, o crômio é responsável por elevar o nível de nitrogênio no solo, causando também a pouca retenção do mesmo nas plantas. Falando sobre as técnicas de recuperação. Existem dois principais tipos de recuperação, a calagem e a gessagem. A calagem é a prática que envolve a correção da acidez a partir da neutralização do alumínio, fornecendo cálcio e magnésio em troca, ou seja, é a estabilização do alumínio e do pH do solo com a adição de calcário. Normalmente, estabiliza o pH, que está entre 5,5 e 6,5. Para fazer a calagem, é necessário passar pelo processo de análise, onde ocorre a verificação do solo, para depois estimular o tipo e a quantidade de calcário para se colocar no solo. O calcário deve ser lançado e distribuído e incorporado ao solo de modo uniforme, devendo ser feito até a camada de 20 centímetros do solo. A gessagem é a prática de aplicação de gesso no solo, em camadas de 20 a 60 centímetros. Não muda o pH do solo. Essa técnica é mais utilizada para corrigir a falta de enxofre e cálcio. Quando utilizada, o sulfato presente na gessagem entra em contato com o alumínio, que diminui sua toxidez. Citando alguns estudos sobre calagem e gessagem. Segundo Zambrossi e Leone, a calagem consegue neutralizar o alumínio tanto em sua forma trocável como a não trocável. Ambas as formas de alumínio se relacionam de forma negativa com o pH do solo. Já a gessagem não alterou significativamente os teores de alumínio no solo, nas camadas de 40 centímetros. Pessoni, por sua vez, afirma que a interação em conjunto entre a calagem e a gessagem melhorou a nutrição do plantio de soja, sendo ambas produzindo incrementos nutritivos para a produtividade dos grãos, ou seja, as duas técnicas podem agir como complementadoras uma das outras. Métodos de monitoramento e avaliação da eficácia da recuperação. Para identificar que o solo está em um processo de recuperação pelo alto índice de cromo, é possível através de desenvolvimento das plantas. Monitore o crescimento e a saúde de suas plantas, pois, se os resultados forem positivos, isso indica que o solo se tornou menos tóxico. Análise de solo. Testes devem ser feitos frequentemente para monitorar a porcentagem de cromo no solo, pois, se o nível desse elemento diminuir, é sinal de que a recuperação está sendo bem sucedida. Análise de pH. Solos com pH neutro e pouco alcalino possuem a tendência de diminuir a mobilidade do cromo. Portanto, o pH do solo deve ser sempre monitorado. Cor do solo. É possível verificar se o solo está se recuperando de acordo com sua cor, uma vez que solos recuperados terão uma cor mais escura devido ao aumento da matéria orgânica. Indicadores biológicos. A presença e o bom desenvolvimento de certas espécies vegetais ou micro-organismos sensíveis ao cromo podem ajudar com informações para a restauração do solo. Proposta de uso pós-recuperação.
Para um solo que foi recuperado com a calagem e gessagem, sua reabilitação para torná-lo apto para o cultivo de grãos como milho e soja pode ser feita da seguinte forma: realizar uma análise completa do solo para identificar os níveis de pH, nutrientes, matéria orgânica e de cromo. Monitorar regularmente o pH é importante para mantê-lo dentro do padrão para o cultivo das espécies escolhidas: a soja, com pH entre 5,5 a 6, e o milho, entre 6 e 7. Além da soja e do milho, adicionar grãos como feijão de porco, que é uma leguminosa, é uma ótima decisão para a reabilitação desse solo, pois esse tipo de leguminosa fixa o nitrogênio no solo, que seria a adubação verde. Para melhorar a estrutura do solo e aumentar a quantidade de organismos vivos, pode-se utilizar compostos orgânicos, como esterco e resíduos vegetais que passaram pela compostagem. Práticas de plantio direto e curvas de nível ajudarão a prevenir a erosão do solo. Como no norte do Paraná a predominância são de planaltos, pode-se não haver necessidade de fazer o terraceamento. No entanto, é uma técnica que ajuda bastante. Escolher um sistema de irrigação adequado, como o por gotejamento, é importantíssimo para evitar que o solo perca nutrientes, que seria o lixiviamento, principalmente o magnésio e o cálcio que estavam em déficit. Principalmente durante o processo de reabilitação, é essencial sempre monitorar o solo e as plantas, pois se houver alguma deficiência de nutrientes, será identificado rapidamente, evitando assim problemas futuros. E dessa forma, seguindo essas práticas, o solo logo estará totalmente reabilitado para suportar o cultivo de forma produtiva, proporcionando a reposição de seus ciclos naturais.